Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos começar com o capítulo 8 de Eternal First God, mas antes disso não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e ativar o sininho. Já na Montanha Carmesim, Tia Ming tava com os caralho porque tinha andado 2 dias e 2 noites e só tinha achado 1 grama espiritual. Daí Ling Hu falou pra ele não se estressar que eles poderiam achar mais dentro das profundezas da montanha. Porém, quanto mais adiante eles fossem a montanha, mais perigoso ficaria, e até ali mesmo onde eles estavam, ele já tinha que ficar esperto por causa das bestas ferozes. E todas as bestas dali eram cruéis e sanguinárias, porque cresciam bastante por causa do canibalismo, e se eles encontrassem apenas um, ele estaria lascado. E de repente Ling Hu sai correndo não, né? Voando. Só que Tia Ming fica pistola porque tinha acabado de avisar que ele era perigoso. Mas Ling Hu disse que tinha avistado alguma coisa boa. E de repente, quando ele viu, era o fogo de Ling Zi. E ele falou que tava com o cu virado pra lua. E Tia Ming disse pra ele tomar cuidado porque normalmente essas essências desses níveis eram protegidas por bestas cruéis. Só que Ling Hu falou que tava cagando pra isso e que ele também era ninja. E quando ele puxou ela, os dois começaram a correr igual doido até achar um abrigo. E ao achar o abrigo, Tia Ming falou que aquilo ali era uma coisa muito valiosa e que os dois não iam precisar de preocupar com dinheiro pelo resto da vida. Ling Hu na hora falou que ele era retardado e que esse tipo de essência espiritual de grau superior era bastante rara por ali e ele deveria absorver e refinar o quanto antes. E que os dois deviam dividir e botar pra dentro. E o Prota perguntou se era pra refinar da mesma forma que tinham refinado a pedra espiritual, porque aquilo ali era uma erva e era bem mais poderosa, e que dependendo da forma de refinar eles poderiam morrer violentamente. E o Frango disse que ele tinha que ter mais confiança em sua constituição do inferno eterno, pois ela era bem mais forte que até mesmo o próprio atributo de fogo. E sem pensar muito, os dois jogou pra dentro e começou a refinar. E a planta era tão forte que no processo de refinamento o que deles era visível a milhares de quilômetros de distância. E nesse processo os dois romperam para a 5ª camada do reino bestial. Mas Tia Ming ainda saiu reclamando porque fazer a cultivação em dupla junto com o Franguinho dava a sensação de que os dois tinham passado uma noite juntos, se é que vocês me entendem, e que ele preferia achar uma garota bonita ali do nada e cultivar com ela em vez disso. E Ling Hu falou pra ele sair dessa, que era mais fácil ele encontrar um fantasma ali naquela floresta do que achar uma mulher bonita. Aí eles ouvem um grito como se fosse um rugido e ficam se perguntando se ali naquele momento na floresta havia uma besta. E Ling Hu disse que pelo rugido parecia ser uma besta muito poderosa. E do nada uma mulher transparente sai correndo e gritando por socorro. E Ling Hu pergunta pro Tia Ming se eles realmente haviam achado um fantasma. E quando o Tia Ming olhou pra ela, ele pensou na hora. A mina deu um único olhar e o cara ficou todo apaixonadinho. E ele disse que ela não era um fantasma, que aquilo era uma fada e que ela era tão bonita que ele não conseguiria parar de olhar dela. Será que era amor? Mas é aquele velho ditado, né? Enquanto houver amor, haverá rancor. E o macaco tava putaço. O bicho saiu correndo atrás dela, tava só ódio. Vai saber o que ela fez pra ele também, né? E o Tia Ming falou pra ela não ter medo, porque ele tava sendo gado de... que ele ia ajudar ela. Então ela agradeceu ele. E Ling Hu disse que iria cuidar e brincar do garotão enquanto eles procuravam algum lugar pra se esconder. E o Prota falou pra ele não bancar o herói e que era pra todo mundo correr junto. Que se fosse morrer, que se foda, morria todo mundo logo. Aí a fantasma disse também que ia demonstrar sua força e começou a virar uma Winx. E do nada ela começou a fundir com o Prota. Ele perguntou se ela era realmente um fantasma e se aquilo era possessão. E ela disse que não era uma fantasma e que sim, ela tinha um corpo especial que podia fundir com outras pessoas e aumentar o reino delas. Enquanto isso, o Ling Hu tomou um socão que o bicho voou longe. E o Prota saiu voando igual um vagalume, todo alumiado, e queria testar até qual nível ele conseguiria chegar com o nível de poder com a possessão. E como sempre, as lutas que é tudo na mão, os bichos foram um de contra no outro e deu um socão que causou uma explosão brabíssima, tipo aquelas do Power Ranger, que chega, sai fogo, faísca, fumaça. A pancada foi tão forte que chega a abrir um buraco. E como resultado da batalha, o macaco, a mimir. E o Prota ficou chocado porque aquela possessão aumentou o reino dele em até 2 níveis e até a força do braço aumentou. Aí ela desfez a possessão e os dois ficou chocado quando viu a beleza dela. Ela agradeceu por ter sido salva por eles, só que ele disse que ele não tinha feito nada e que isso tudo tinha sido graças a ela. Ling Hu falou pra ela ficar esperta porque ela era uma menina muito linda e ele era apenas um canalha. Só que o Frango só queria dar em cima dela. Ele falou, deixa eu me apresentar, meu nome é Ling Hu e eu sou o guardião desse canalha. Ela achou ele adorável e perguntou pro Tia Ming se ele era um bichinho de estimação falante. E perguntou se o Tia Ming poderia dar ele pra ela. E o Prota falou que claro que daria. E que era pra ela lembrar de pegar alguns cogumelos pro guisado, que ia garantir o frescor e o sabor. E ela disse que o Prota era muito engraçado e que ela sabia que aquilo ali era a besta companheira dele e só tava zoando. E disse que o nome dela era Jiang Feiling e ela perguntou qual que era o nome do Prota. Ele se apresentou e disse que o nome dele era Li Tianming. E o
os dois começaram com um diálogo perguntando sobre a vida pessoal e essas paradas. E ela disse que não tinha uma besta sagrada, porém tinha algumas habilidades secretas. E que ela não poderia revelar essas habilidades, mas como ela tinha uma sensação de familiaridade e que ela parecia que já conhecia o Tiaming há muito tempo, ela decidiu mostrar. Ela pediu para ele dar uma olhada nas unhas dela, e que nas unhas delas ela tinha 10 habilidades especiais, só que essas habilidades foram seladas nela desde o nascimento, e que atualmente ela só tinha conseguido liberar 2 das habilidades. E aleatoriamente o Franguinho virou santo casamenteiro e disse que os dois tinham que se casar, e que se os dois se casassem formariam um casal ridiculamente poderoso. E ela disse que isso não parecia ser certo nem uma boa ideia, porque os dois tinham acabado de se conhecer. Aí o Prota falou para ela não prestar atenção nele, porque ele era desnutrido e muito pequeno, então ele tem um problema cerebral e é retardado mental. Aí o Tiaming perguntou pra ela o que ela tava fazendo ali sozinha e se ela tinha alguém com ela. Ela disse que tava com alguém sim, só que com o ataque da besta os dois se separaram. E o Prota encheu-se de paranoia, perguntando se existia apenas um, se era um homem ou se era mulher, quantos anos ele tinha, se era namorado, o que significava o tempo que os dois passou junto e se ela já era casada. Com esse tanto de pergunta, eu acho que ela se perguntou se aquilo ali era uma entrevista pra vaga de emprego. E de repente uma luz vai em direção ao Prota e essa luz vai ficar para o próximo capítulo. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe, ativa o sininho. É nóis, valeu, falou!